As características da nossa carta do leitor. Já colocamos algumas aqui, né? Ela tem um caráter público, isso é importante não esquecer, porque temos que cuidar quando vamos falar para muitas pessoas. É um texto expositivo e argumentativo, vimos isso também quando falamos de gêneros e tipos textuais, né? O texto expositivo e argumentativo é aquele no qual eu vou expor a minha opinião, vou argumentar sobre aquilo que eu estou falando, de uma maneira mais concisa, mais curtinha aqui na carta do leitor, mas não deixa de ser. Ele é um texto breve, né? Já anotamos até aqui, escrito em primeira pessoa. Muito importante também lembrar disso aqui. Primeira pessoa, tá? Pode ser a primeira pessoa do singular ou do plural. Você pode se colocar falando mais subjetivamente, né? O eu, ou você pode falar em nome de uma categoria, falar em nome de um grupo, que é o nós, tá? Então vamos lá. Temas atuais e de caráter subjetivo. Temas atuais porque você vai discutir aquilo que foi veiculado ali no jornal, então é um gênero assim que vai tratar daquilo que está sendo falado naquele momento. Então a notícia saiu nessa semana, na outra semana o jornal vai publicar as possíveis cartas dos leitores que falaram daquela notícia. Então é tudo ali referente à atualidade. O caráter subjetivo, por quê, gente? Por que esse caráter subjetivo, esse caráter do eu, da pessoalidade? Porque é um espaço que o leitor tem para expressar a sua opinião, né? Para falar aquilo que ele pensa. Então, por isso, esse caráter subjetivo. Posso colocar, professor, então, a minha opinião na carta do leitor? Pode e deve. Ela é um texto de caráter subjetivo. Você vai falar ali dos seus pensamentos, das suas ideias, do que você achou, o que você acha que poderia ser melhorado, ou se você quer apenas tecer um elogio ou uma crítica, né, ao jornal. Então, é super tranquilo, você tem mesmo que colocar a sua opinião. Já falamos sobre isso também na outra aula, que a nossa opinião, ela precisa, nesses casos, vir sustentada por algum argumento, né? Por uma colocação ali de fatos, de acontecimentos, de coisas lógicas que vão conferir sentido, que vão dar ali coerência para o nosso texto, tá? A linguagem simples, clara e objetiva. Por que linguagem simples? Quando a gente fala em linguagem simples, não quer dizer que você vai usar gíria, não quer dizer que você vai usar abreviação, tá? A linguagem simples, ela é aquela linguagem que não é tão formal, tão rebuscada, né? Vocês percebem como era a linguagem dos textos que o professor de literatura apresentou para vocês na aula anterior? Se a gente pensa lá no navio negreiro, né? Dantesco, aquelas palavras bem complexas que às vezes a gente não sabe o significado, a estrutura da frase também, uma estrutura rebuscada que você precisa terminar de ler todo o estrofe para que você amarre a ideia e entenda o que está sendo falado ali. O próprio Gonçalves Dias, por mais que tenha uma linguagem mais simples também, mas a estrutura também, uma estrutura poética mais complexa. Não é essa pegada que a gente tem que levar para a nossa carta do leitor, muito pelo contrário, a gente tem que falar de uma maneira leve, uma maneira descomplicada, porém uma maneira escrita na linguagem formal, respeitando aí todas as normas gramaticais, escrevendo tudo certinho, bonitinho, de forma com que sejamos entendidos, tá? Objetividade também, gente, super importante. Até vou colocar mais um pontinho laranja aqui para a gente chamar a atenção para isso. Objetividade. Por mais que eu vou expressar a minha opinião, objetividade. Por mais que eu esteja expressando a minha opinião, eu preciso ser objetivo. Objetivo no sentido de dizer da maneira mais rápida, né, concisa, aquilo que eu tenho para dizer. Por quê? Se eu ficar divagando, se eu ficar filosofando, eu não terei linhas, eu não terei espaço. A carta do leitor, ela é um texto breve. Ela não me permite ficar fazendo filosofia, ela não me permite ficar divagando ou levantando e discutindo questões muito profundas e complexas. Não temos espaço para fazer isso. Posso me posicionar e argumentar de maneira
objetiva, tá? Para caber aqui dentro desse gênero, dentro dessa situação de comunicação que nós temos. Mais uma característica aqui, presença de destinatário e remetente. Destinatário e remetente, a gente já sabe, são elementos do gênero carta, vai estar sempre ali, ó, coladinho com a carta, porque vimos na semana passada, até tiramos dúvidas sobre remetente e destinatário. Sempre que tiver uma carta, vai ter alguém escrevendo e alguém para receber esta carta, tá bom? Então, presença de destinatário e remetente. Quando eu coloco essa característica aqui, é para lembrar vocês de que isso tem que ser marcado no texto. E onde nós temos marcado aqui o nosso destinatário, o nosso remetente na carta? No vocativo e na assinatura. No vocativo a gente marca quem? Destinatário ou remetente? Marcamos a pessoa para a qual nós estamos escrevendo. Então aqui nós marcamos o nosso destinatário. Tá? Quem que é o nosso destinatário aqui? O jornal, a revista. Se você souber o nome do editor, chefe ou do diretor do jornal, você pode direcionar para ele. Se você quer criticar ou elogiar, enfim, quer dialogar com um artigo de opinião, por exemplo, e foi escrito pelo fulano de tal, você pode direcionar para ele também. O destinatário pode ser fulano de tal, articulista do jornal tal, tá? Então aqui nós temos no vocativo a marcação do nosso destinatário e na assinatura nós temos a marcação então do remetente, a pessoa que escreve a carta, tá?